E a edição número 10, Os Vingadores e o Casamento do Visão. Essa foi mais... Ela foi morrendo até o fim, né? Mas o desenho foi degradando. Velho, eu posso ser sincero, o que mais gostei nessa edição foi armas e apetrechos da armadura do Ron, Puta, esse nome é maravilhoso, cara. Armas e apetrecho. o lançador de teia do Aranha, a asa do Falcão. Ah, sim, demonstrava Bem como legal, é que funcionavam as coisas, assim, a mansão do Sim. Professor Xavier. Isso, o cérebro, Ah, me o lembro, cara. bracelete da Viúva Negra. Que Você na... ganhava 2 tatuagens. Duas tatuagens, era. Parecia chiclete Plock, sabe? Assim. Essa revista eu folhei na casa do meu primo, assim. Ah, eu me lembro disso aí, cara. Essa revista me lembra, eu acho que isso aqui saiu no verão, cara, não me lembro a época. Tá aqui, ó, 23/12/85. Me lembra que eu tinha conseguido tirar uma nota pra passar de ano, cara, saca? E aí eu tava saindo do colégio, bem animado, peguei e comprei isso aqui, voltei pra casa, daí eu li, achei a história... E aí eu Tom pensava... Hanks foi morrendo no meio da história. Fiquei pensando, bom, pelo menos eu passei de ano, esse final da revista tá legal. Tá É a bom, única né? lembrança que eu tenho, cara. Ó, e aí tu tem um editorial do Elcio de Carvalho, ó. Posso esclarecer? Com duas carinhas desenhadas. Nossa, isso aqui é muito infantil. E aí o Elcio diz, ó. E vai ser um barato, sabem por quê? Cada um de vocês poderá ter o prazer diferente lendo as aventuras. Todas as situações novas que acontecem nos Vingadores, a partir de Heróis da TV 78, vão ter sua explicação no Capitão América. Ou seja, eles estavam desesperados mudando os mix das revistas, porque a cronologia do Capitão América tava adiantada pra caralho. Sim, essa época acho que ficou quase 2 anos a revista do Capitão América sem história do Capitão América. Lembra? O Exato. Almanac do Capitão América trazia história dos Vingadores. Isso. E aí essa história dos Vingadores, depois do casamento do Visão, elas passaram a ser publicadas no gibi do Capitão América. Que, convenhamos, teve um up tanto, que era a fase do Pérez, lembram? Sim, E essa- Pô, e a essa saga edição- da Coroa da Serpente, né, cara? Umas coisas. Esquadrão Supremo. Essa edição ela foi lançada na festa de fim de ano da Editora Abril, que foi no dia 23 de dezembro. Os caras dali já iam embora pra casa pra comemorar o Natal. Cara, já deviam estar teve. fora da redação há muito tempo. Não, já tá tudo bêbado já na época. Quem é que falou aí que tinha comprado a do Homem de Ferro pela primeira vez? Eu. A Marcos, 11. tu conseguiu tirar o adesivo da capa. Puta que pariu, meu. Ah, foi foda mesmo, cara. Aquele adesivinho. Lembra? Lembro. Cara, o meu só tá saindo agora, depois de muito tempo. Deixa eu ver aqui. Não, cara, lembrei. Eu 86. comecei. Tipo assim, eu comecei a tentar, aí eu vi que ia dar bosta, eu voltei atrás, cara. Não, deixa quieto. Eu consegui tirar essa semana que eu fui Nossa, pegar as revistas. cara. Caiu, É. né? Aí caiu o adesivo. Não, é. Exato, ressecou a cola. Só assim, mas coisa, né? Meus amigos, vamos comentar sobre essa história. Gustavo, você que é um homem ligado muito ao RPG e cultura medieval, quando você leu essa história hoje com sua cabeça mais refeita, se é que tu leu ou folheou, sei lá. Cara, a última vez que eu li essa história faz muitos e muitos anos. Mas, apesar de eu curtir essa conexão, assim, do Homem de Ferro com os outros heróis de armadura, com os cavaleiros medievais, assim, não me comprou muito a história, assim. Eu adoro o Rei Arthur também, né? Mas, sei lá, o crossover em si não fez muito por mim, assim. Eu posso ser franco contigo que o que me deixou mais ilumbrado foi a arte. A arte do Romitinha com o Bob Light na arte final, velho. É o Bob Sim, Layton, sim, principalmente, que é um apaixonadíssimo até hoje pelo Homem de Ferro, então ele dava o sangue ali. Nossa, cara. Tu vê o Homem de Ferro brilhar mesmo, sabe? Eu tô É. assistindo brilhar. Vocês estavam falando de artista definitivo, cara. Pra mim, o artista definitivo do Homem de Ferro é o Bob Layton aí, né? Sim, Eu acho que ele é o que me vem à cabeça quando se fala em Homem de Ferro, né? Então. tanto que influenciava muito no traço do Romitinha na época, né? Sim. Aham. Cara, essa cena que o Homem de Ferro e o Doutor Destino, eles caem no Vortex viajando pelo tempo, tem um monte de bola com boca Acabou- e tentáculo bizarro, cara. Como eu desenhei essa cena, cara. Esse Homem de Ferro todo em negativo, cara. Que o Romitinha fez no desenho, cara, todo com sombra. Muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Eu desenhei muito, eu copiei muito a pose da capa, mas eu substituí. Eu fiz uma que era o Superman e o Shazam, né? Capitão Marvel, Sim. um na frente do outro, um indo pra porrar outro. Tu pegava a mesma pose, entendi. É, Mas, essa Morgana ela é feia aqui. Ela boa. rivaliza com a do Brian Bolland, hein? Opa, Opa! Feio. Tem Olha esse pereba. decote. Olha, não, essa aqui não tem pereba. Essa não tem gonorreia. Gonorreia. Cara, muito gostosa, cara. Não, e assim,
Aqui, é engraçado que eu não me lembro se tinha em outras revistas, além do Grandes Leitores Marvel, né? Que tu tinha a gente já agora falando da edição número 9, da número 7, que era muito engraçado aqui, ó, por exemplo. Marvete X. Esse nem botou... Não, isso aqui é carta inventada, só pode ser. O cara mandando uma carta pra Kitty Pryde, ó. Ô, Kitty, você é uma X-Men pra Super Marvete, nenhum botar defeito. Meu Deus do céu. Em matéria de charme, Não, você detalhe. ganha da Fênix de 1000-0. A Kitty Pryde nessa época tinha 13 anos. Além do que, né? Será possível que até agora você não percebeu que eu te amo? Você faz meu sangue entrar em ebulição. Cara, Beijão. Nossa. Não, cara. Não, mas assim, ó, além da seção de cartas, tá? Tem duas artes dos leitores. E uma delas é de um autor nacional que trabalhou em muito quadrinho de ficção científica, que é o Eloir Carlos Níquel, que fez o Doutor Estranho com o Aerógrafo. Ele tinha um traço muito parecido com o do Barry Windsor Smith. Ele assinava algumas capas com esse níquel, né? Exatamente. E aí é que vem a questão. Vocês se lembram do uma nocauteante saga das realidades às avessas? Afe, Maria. Nossa, horrível, cara. As piadinhas, né, cara? E se o Hulk fosse Já era uma amarelo? injeção de linguiça lá de fora, cara. Se o Hulk fosse amarelo? É. Se a Mulher Invisível tingisse o cabelo de azul? E a Tia May, a véia, como é que é? A véia de lata. Pede lá. Não, E se o Magno e o Luke Cage fossem mulheres? Isso aí foi uma piadinha que perdeu o sentido na tradução, né, cara? Sim, que era Wonder Woman, né? É. E a Power Girl, né? Que é a Power Girl, poderosa, né? Exato. E se o Thor falasse com sotaque nordestino? Essa foi, né? essa força. Tá. Como é que é? E se o Galactus usasse o correio em vez dos seus arautos? E se o Raio Negro fosse um astro do rock? Nossa. E se o Demolidor fosse surdo ao invés de cego? E desenho do Frank Miller ainda, né? Exatamente. E se o surfista prateado, tigre branco, homem de gelo, cavaleiro da lua lutasse contra o Endigo numa tempestade de neve? Puta que... E pior que isso aí o Burn depois fez virar Isso é verdade. exatamente, cara. Vamos Fez, só que não era piada, né? Isso é muito clássico. E se o Pantera Negra lutasse contra o Manto numa mina de carvão? Cara, Muito errado, né, cara? Ah, velho, anos 80, né, cara? Outros tempos. era Hoje em dia dava um processo. Tá, você vê como o mundo era diferente. Era outra dimensão. E a edição aí do Quarteto Fantástico 12 do Brian, com a arte final do Joe Sinnott. Pô, essa era muito foda também, cara. Eu gostei muito dessa história, Uma principalmente boa porque história. aqueles heróis diferentes, né, cara, do Nova, os Eram os campeões novos de Xandar. campeões. Eram os novos campeões, que eu nunca tinha visto uma história na vida. Não, eles apareceram na revista que começou essa saga, na verdade, né? Que era do Esfinge, né? E não sei o quê. Mas Cara, eles não tinham gibi próprio, eu tinha. Não. Eles só apareceram nessa saga do quarteto. Só, né? Mas eu lembro que o que eu desenhava esses caras, velho. E, tipo, ninguém sabia quem era, né? Quem Mas era esse legal. personagem aqui que tinha uma cabeça chata, que parecia uma mesa? Diamante, né? É, diamante. O diamante. Essa tampinha de champanhe, cara. Exatamente. Aqui é o John Byrne, e aí ele ainda tava no status quo da revista, que tinha que lembrar o Kirby, né? Então é meio quadrado, e o Joe Sinnott ajuda pra deixar retrô. É, exatamente. E outra que eu tô falando também, nessa época ele ainda usava aquilo que a gente tava falando da proporção heróica, né? Os personagens ainda tinham. Depois ele começou a desenhar o quarteto magrelo, lembra? Depois quando ele assumiu, ele começou a desenhar, tipo, o Johnny Storm mais adolescentizado, o Reed Richard não era mais parrudo, igual ele tá aí, né, cara? Ele mudou bastante, assim, o traço dele. Que Mas tá mais pro Kirby mesmo. Né? Não, isso que eu tô falando, eles estavam com aquela proporção heróica mesmo, né? Os caras atléticos, né, tal, né? Depois ele mudou isso. Mas a história foi muito legal e foi um puta migué que eles deram pra justificar o porquê do Quarteto Fantástico dos anos 60 continuar novo, né? Até nos anos 80, né? Que aquele finalzinho lá que o Tocha Humana usa a arma lá pra fazer eles reverter a idade normal, aquele miguezinho, né? Que todo mundo sempre perguntava, enchia o saco, né? Ah, mas se o Capitão América tá vivo desde não sei quando, desde 60, então era pra ele aparentar 50 anos e não 30, né? E não sei o quê. Aí os caras sempre tinham que dar essas explicações. O Senhor Fantástico fala aqui. E essa história, se não me engano, é do Merv Wolfman, deixa eu ver. É do Marvel Wolfman. Marvel Wolfman. Merv Wolfman, exatamente. Johnny, ao que parece, quando reverteu os efeitos envelhecedores dos Skrulls, você nos deixou mais jovens do que antes. E também mais vigorosos. Essa noite Nossa, o Storm vai sofrer, hein? Vem cá que eu vou esticar, meu.
Cara, eu tô vendo aqui que no final da revista tem a propaganda dos adesivos pra pôr na camiseta, velho. Uma bosta esse caralho desses adesivos que falava que era pra passar o ferro, né? E não funcionava tudo no ferro aí, então. Não, e não passava pra camiseta. Tipo, eu passava o ferro. Não, então, você estragava o ferro, mas não fazia. Ele derretia. Grudava metade da camiseta, metade no ferro. A imagem. Eu lembro que eu perdi esse do Thor, cara, numa... Eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos. E eu tinha uma camiseta verde, eu falei, eu vou fazer o do Hulk, vai ficar foda pra cá. Estraguei, cara, caguei tudo. O que foi, Gustavo? Não, cara, eu tava vendo aqui no Guia dos Quadrinhos sobre essa edição. A primeira história, A Grande Jornada, tinha 15 páginas. 13 de Fantastic Four 211, 6 de Fantastic Four 209, das 17 originais, e 6 de Fantastic Four 210, das 17 originais. Cara, isso aí é a coisa mais rocambolesca do mundo. Sabe por quê? Porque tu não poderia abrir mão da história apostando no futuro do Instituto Universal Brasileiro, que tinha 1, 2, 3, 4 páginas. Cara, Tá aqui. Ó, só pra ter uma ideia, se fosse publicada na íntegra todas as páginas dessas edições aqui, essa edição teria 161 páginas. De quadrinho. Dali Figueiredo, Dali Elcio. Olha aí, éramos felizes e não sabíamos. Mas vale lembrar que não quer dizer que eles cortaram, assim, tipo assim, de 6, 17, não quer dizer que eles cortaram, né, 11 páginas inteiras, né, às vezes eles montavam, né, tipo, eles tiravam alguns quadrinhos, né, tipo, eles aproveitavam o material dessas páginas aqui. Não, é óbvio que às vezes tiravam páginas inteiras, né, mas, né, às vezes também não. Coisas que eram importantes pro entendimento da história, eles davam um jeito, né, de enjambrar o quadrinho ali no meio. A página 44 da edição é nitidamente uma splash page dupla do Esfinge erguendo o braço, mostrando lá um palácio e o balãozinho pequenininho. Que os caras estavam aqui dando uma miguezada. Não tinha como expandir, né? E tinha o Herbie. Puta, tinha o Herbie, é verdade, eu tô vendo aqui. Polo executor de reprocessamento beta. Olha só. Edição seguinte, gente. Grandes Heróis Marvel 13, com Sonja do Watson Portela na capa. Watson Portela. Eu fiquei puto, sabe por quê? Porque a Sonja mudou de uniforme, não tava... Eu também ia falar a mesma coisa. Tanquinha, desgraçada. Cara, eu fiquei lantejola infuriado mais. também, cara. Eu tava Mas, acostumado sim, com eu confesso pra você que eu não era fã, assim, dessas histórias da Era Iboriana, do Conan, da Sonja, mas essa eu gostei pra caralho dessa história, eu lembro. É legal essa história. Mas eu tava acostumado com a Sonja do Frank Thorne, com a roupinha de conchinha. Sim. E eu fiquei... Muita roupa. Muita roupa. né? Não, mas é uma arte boa, é uma arte bem legal. Sim, a história eu não tô lembrando de nada de quando eu li. Era o início da revista dela lá fora, a revista mensal dela. Como assim o início? Não, é a Sonja número 1. Ah, tá, não, porque ela antes era publicada, ela era uma saía. personagem conhecida mais. Ela saía numa revista com outro nome, era Marvel Fanfare. Então. Marvel. Aí aqui ganhou o título dela. Aí eles, tipo, repaginaram ela, né? Deram uma roupinha nova pra fazer a revista própria dela. Mas essa Sonja do Watson tá muito mais gostosa do que ela parece porcelana, ela tá brilhando. Eu já parecia plástico. Falando em plástico, né? Grandes Heróis Marvel, número 14. Acabou a lombada quadrada. Primeira de lombada Fim de quadrada. uma era. Fim de uma era. Contenção de despesas. Né? Era plano Color? Não era ainda, né? Não, Isso não era aí ainda não, já era o plano cruzado. Não, ainda não. Era pior, era o Sarney. Sarney. Conseguia ser pior. A Tá crise aqui, era ó, pior. 86, 23 Pois do é. 12 de 86. E se tu lembrar bem, em 23 do 12 de 85 era Vingadores também. Incrível, hein? E aqui, ó, Vingadores com a saga, aqui é a saga de Korvac. Isso. Cara, mas eu lembro que quem que era o arte finalista dessa história? Porque não tava legal. Não, assim. não, só um pouquinho. É que é um mix, né? Não, peraí, mas- não, presta atenção. Exército. Pera, porra, pera aí. Argumento, Jim Shooter e David Michelini. Desenhos, Sal Buscema. Arte final, vários artistas. Acho que é por isso. Essa história eu lembro que eu, que não ligava muito pra isso, eu comecei a perceber as enjambradas. Tem uns quadrinhos que você dá pra ver que os desenhistas brasileiros completaram, assim, não ficou muito legal não, esse daí. Tu tá falando na página 36, que aparece o Korvac pegando a ruivinha lá na cama, essa cara dessa ruiva. Tá muito, né? E outra, eu acho que tem um quadrinho que estão eles todos caídos, desmaiados no chão, que eu acho que ali andou rolando uma editada. Não sei se eles apagaram o personagem aqui, que era pra
que devia aparecer ali e não tava ainda na cronologia. Sei lá, essa história não foi muito legal, não. Mas eu cara. gostei de ver o desenho do Sal Buscema com essa arte final diferente, cara. Tu mostra, tu percebe que a narrativa tá do aqui, cara... ó. O problema acho que tá aqui, ó. Entre os arte finalistas tinha o Klaus Jansson. Eu acho que foi isso. Tipo, você põe o Joe Rubinstein pra finalizar duas páginas, depois entra o Klaus Jansson, né, cara? Tipo, o Klaus Jansson, a Eternidade, quando ela aparece pro Korvac aqui, isso é tipicamente Klaus Jansson, essa retícula toda. Muda. Né? Não, e muda completamente, né, cara? Também o estilo, né, cara? Isso. E aí tu tem um colecionador, né? Tu nota que a arte final do Klaus Jansson que é aquela arte final suja, sim, na dobra sim. das roupas, assim. É nessa edição que os Vingadores têm que pegar um ônibus, né? Tem, é essa aqui. É. Essa aí. Isso é o melhor de toda a revista. Cara, é essa mesmo, velho. Olha. Cara, o Jim Shooter, eu não sei, cara, mas ele tem uma necessidade de um personagem uber poderoso e um deus ex-máquina, assim. Nossa. É ele, né? É um ser ultra poderoso aqui, usando uma roupinha tipo da Lacoste, né? É uma camisa coladinha, gola V. Um shortinho, né? Shortinho e tênis. Constrangedor isso, cara. Rola uma projeção aí nesses vilões, né? Super poderosos, bem vestidos aí. Todo mundo é Beyonder, né? Bom, todo foda-se mundo o Beyonder, porque agora vem novamente Massacre.